Aleluia, Jesus. Eu cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de muita alegria, irmãs, estar aqui nesta noite. Agradeço primeiramente a Deus e segundo o pastor Severiano, que me convidou para trazer a palavra essa noite. Muitas das vezes eu ouvi os irmãos dizer que quando a gente vinha aqui na frente, as pernas ficavam trêmulas. E eu imaginava, meu Deus, eles é tão sábios, como ficar trêmulo? E é verdade, irmãos. Quinta-feira, quando o pastor Severo falou para mim que era eu que ia ministrar a palavra, eu confesso que o meu corpo, a minha carne tremeu. Eu pensei em levantar e falar para ele que eu não vinha. Mas o meu cérebro, rapidamente, ele trabalhou e funcionou. Porque na palavra de Deus está escrito que os covardes e os medrosos não irão. E eu falei, Senhor, se eu te sirvo, sou a tua serva, estou, meu Pai, em obediência, por que não trazer uma palavra para os nossos irmãos nesta noite, né, irmãos? E assim eu vou fazer aquilo que o Senhor mandar, irmãos, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, eu vou trazer para os irmãos, né? Porque como os irmãos me conhecem, eu sirvo a Deus há já quase uns 10 anos. E outrora eu saí da igreja, fui lá no mundo, conheci que tudo tinha lá, mas foi por pouco tempo que Deus permitiu que lá eu ficasse, irmão. E sempre eu tinha um dia que eu vinha na igreja, os irmãos podem se assentar, né? E sempre eu tinha um dia reservado que eu vinha para a igreja ouvir a palavra de Deus. Mesmo quando eu estava lá no mundo, eu falava, meu Deus, esse lugar não é para mim estar, irmão. Muitas das vezes eu sentia vergonha. E muitas das vezes Deus colocava pessoas e olhava para mim e falava, o que você está fazendo aqui? E eu ficava com raiva, falava, por que você pode estar aqui e eu não posso? Porque muitas vezes é assim, irmãos. Nós não queremos que ninguém nos repreenda. E um certo dia eu vim aqui, irmão, na igreja, e o pastor João Cordeiro, nosso eterno pastor, que muito aprendi com ele. Aquele dia Deus preparou o culto para mim, irmãos. Que eu me lembro que tinha o pastor João e a missionária Sandra e a minha filha. Tinha mais pessoas, mas eu não me lembro. E aquele dia o pastor João pregou uma palavra, irmãos, que veio como espada no meu coração. E no meio do culto ainda, eu já estava chorando, quando ele dizia, toda árvore em Jesus que não desse fruto, seria cortada e jogada no fogo, irmão. Aquele dia eu me senti, falei, meu Deus, eu não quero ser cortada e nem jogada no fogo. Eu levantei as minhas mãos e falei, pastor João Cordeiro, eu quero me reconciliar com a igreja, com Deus. Ele me chamou aqui na frente e fez uma oração, irmãos, e naquele dia Deus me libertou. E hoje eu ando nos caminhos do Senhor, não sou santa, não sou perfeita, mas procuro a cada dia me aperfeiçoar e a me santificar na presença do nosso Deus. E hoje eu vou ler aqui para os irmãos em Provérbio 13, que onde o Senhor nos chama de filho, ele diz assim, ó, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. E assim é nós, irmãos. Muitas das vezes nós não queremos ser repreendidos, porque enquanto nós somos repreendidos, logo vem a ira no nosso coração. Como eu falei aqui quinta-feira, irmãos, é verdade. Eu encontrei a irmã sentada ali no banco e ela falou para mim que estava triste. Ela é irmã velha, que serve a Deus, porque a pastora falou que ela iria para o inferno, com tripa e tudo. Eu falei que os irmãos devem que achou brincadeira, mas eu falei, você tem que levar suas tripas, porque é sua, né? Não vai deixar para trás. E ela riu, irmãos, mas é a verdade, irmãos. Muitas das vezes não é muito pregado sobre o inferno, mas aqui na palavra de Deus, irmãos, o inferno é verídico. Se nós não formos filhos obedientes, é para lá que nós iremos. Porque Deus deixou a palavra, irmãos, para que nós lê, para que nós entenda e para que nós obedeça. Porque, irmãos, nós vimos na igreja louvar, cantar e não obedecer a Deus, de nada nos adianta. O que nos vai levar para o céu é a obediência. Não adianta nós fazer sacrifício de tolo e não obedecer o nosso Pai, irmãos. Por isso, nesta noite, eu estou aqui para dizer para você e para mim também,
não é só para você, é para mim também. Para que nós venhamos ser filhos obedientes. Quando o nosso pastor nos corrigir, nós simplesmente abaixar a nossa cabeça e pegar para nós. É como o nosso Pai, Deus deixou escrito na palavra, irmãos. Ele fala assim: filho, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, irmão, na tábua do teu coração. Porque, irmão, nós vamos precisar tanto dessas palavras. Nós vamos precisar tanto, porque nós não vamos ter mais a palavra para ler. Muitas das vezes as pessoas pensam que é mentira, mas a Bíblia vai ser arrancada de nós, irmãos. Por isso que Deus pede para nós guardar no nosso coração tudo que está escrito aqui. Irmão, se você começar a ler a palavra de Deus, tudo que Ele quer de nós está aqui, irmãos. A obediência. A obediência é tudo na presença do nosso Deus. Muitas das vezes nós vem todo dia para a igreja. Vem quinta, vem sábado, vem domingo, mas nós não somos filhos obedientes. É como nós estamos com nossos filhos. Quantos filhos já perdeu a vida? Quanto nós aconselhamos nossos filhos? Quanto eu queria que meus filhos estivessem aqui? Eu creio que cada um. Mas a desobediência não deixa. O coração duro não deixa. Porque eles acham que quando Jesus voltar, Jesus não vai levar todo mundo, irmãos. Jesus vai levar os obedientes. Jesus é bom. Jesus é amor. Mas na palavra dele diz também que ele é fogo consumidor. Então assim nós temos que ser obedientes. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele, aqui também, eu vou ler na palavra, o que eu falar para os irmãos vai ser na palavra de Deus. Aqui em Mateus 7, no versículo 13, fala a respeito das duas portas. Tem duas portas, irmão, a porta larga e a porta estreita. Deus é tão maravilhoso que Ele deixou nós escolher. Ele não obrigou nós a seguir a Ele. Mas a partir do momento que nós tomamos a decisão de servir ao nosso Deus, que nós temos que procurar a porta estreita, porque a larga, irmão, vai levar muita perdição. A larga, irmão, vai levar muitos à morte, e a estreita não. A estreita é aquela que nós obedece, que nós vem para a igreja, mas que nós seja filho desobediente. Muitas pessoas falam: nossa, Deus fez esse mundo maravilhoso, Ele criou tudo, para quê? Para nós não desfrutar dele? Não, irmão, Deus criou tudo pela bondade dele, pela misericórdia dele. Mas eu e você que cabe escolher o que é bom para a nossa vida. Muitas coisas não nos é lícito para nós. Ele deixou tudo, Ele não nos proíbe de fazer nada. Aqui na Bíblia não tem nada proibido. Deus não proíbe os filhos dele de nada. Cabe a cada um de nós a escolher o caminho que nós vemos tomar, irmãos. Então que nessa noite nós preferimos entrar pela porta estreita, que é a porta que leva ao céu, Jesus. Que leva o céu, que leva a salvação, irmãos. Que o inferno é verídico. Que aqui também na palavra de Deus é que eu não guardo muitos versículos. E traz escrito que Jesus vai vir buscar um povo lavado e remido pelo sangue deles. Muitos será chamado, irmãos, para a vida eterna, e muitos será condenado para a vida eterna. Então a vida eterna é para sempre, irmãos. E aqui na Bíblia também está escrito, né, que nós seremos jogados num lago de fogo, onde há ranger de dente, onde não há mais o que fazer, porque o que fazer é agora, é hoje. Nós não podemos deixar para amanhã. Nós temos que ser fortes, irmãos, e resistir o diabo. Depois que eu falar da palavra de Deus para os irmãos, eu vou falar para os irmãos o impedimento que eu tive para não falar hoje para os irmãos da palavra de Deus. Então por isso que nós temos que estar atentos, porque nem tudo é Deus, irmãos. Nem tudo é Deus na nossa vida. Aqui na palavra de Deus também eu estava lendo, só que eu já esqueci, que diz que muitos profetizarão, muitos falarão do amor de Deus como ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Então, irmãos, é necessário, vocês que é novo convertido, ler, entender a Bíblia, porque muitas das vezes muitos pregam, muitos falam, muitos entregam profecias e nada acontece, porque não foi Deus que mandou. Quando Deus manda, Ele cumpre, irmãos. Nós temos que saber discernir o que é Deus que está falando com nós. O que não é Deus, para que a tristeza não entre no nosso coração. Muitas das vezes a igreja está vazia. É como o irmão profetizou aqui, falou outro dia, porque a volta do Senhor está próximo.
E aqui também na palavra do Senhor está dizendo que quando Jesus estiver próximo à vida dele, o amor de muitos se esfriará. Quantos crentes estão saindo da igreja, irmão? E o que ele pregou aqui? Que Deus salvava, que Deus libertava, e tudo isso ficou para trás. A pregação dele. Então, quando Jesus voltar, se ele estiver lá no mundo, irmãos, Jesus não vai ter misericórdia dele, porque ele já sabe. Ele pregava, ele falava. Por isso também que na palavra de Deus está escrito: muitos é chamado e poucos é escolhido. Porque quando que a gente vem aqui, prega, fala, e daqui a pouco nós estamos lá no mundo, né? Junto com os porcos, na lama. Muitas das vezes a gente vai, irmão, porque nós estamos falhos. Eu falhei um dia, eu fui. E pela misericórdia de Deus, eu estou aqui. Como eu falei para o irmão, eu falei: Senhor, eu não quero ser só mais um no meio da multidão, sentado nessas cadeiras. Eu quero colocar a mão no arado e fazer a tua obra, de verdade, com sinceridade, Senhor. E quando o pastor me deu a oportunidade, eu temi, mas logo o meu cérebro processou, e eu já falei: eu vou, porque Deus é comigo, porque o Senhor me conhece. E eu estou aqui para falar a verdade, porque nós temos que pregar a verdade. Temos que pregar sobre o inferno, porque o inferno é verídico. Se nós não for filhos obedientes, irmãos, nós vamos para o inferno, né? Nós não temos que ter medo de pregar a palavra, porque o Senhor nos chamou como soldado. Soldado não pode ter medo. Soldado tem que ser valente, tem que ser guerreiro, né? Você não vê um soldado covarde, mesmo que nós morramos na batalha. Mas nós temos que ser covardes, como nós vamos morrer, viu, irmãos? Nós vamos morrer, porque nós não vamos poder falar do amor de Deus. Então nós vamos morrer, mas nós vamos morrer como um soldado valente. A nossa carne vai morrer, irmão, não tenha medo. A nossa carne vai morrer, mas o nosso espírito vai voltar a Deus, porque é a promessa dele. Por isso que nós temos que ser soldado valente, não ter medo de falar sobre o inferno, e não ter medo do diabo, irmão, porque eu não tenho medo dele. Nós não podemos ter medo dele. Muitas das vezes nós falamos: eu sou fraco. Aí ele fala: o irmão falou que é fraco. Então ele vai mexer na sua fraqueza. Nós não somos fracos, nós somos fracos, mas aquele que nos escolheu é forte, irmãos. Nós temos que ser soldados guerreiros. E principalmente, irmãos, essa palavra que fica no coração dos irmãos: seja verdadeiro, seja fiel, né? Fala somente a verdade, né? E seja temente. Não vamos perder o nosso tempo, irmão. Muitas das vezes nós vem aqui, né? Mas ninguém está vendo, mas Deus está vendo, irmãos. Na palavra de Deus está escrito que não cai um fio do nosso cabelo se o nosso Deus não permitiu. Imagina a nossa vida. O Deus sabe até o que eu já estou pensando para falar daqui a pouco para vocês. O nosso Deus sabe. E Ele vai trazer tudo a juízo, irmão. Que seja bom, que seja mal. Então, os irmãos que estão caminhando agora, seja verdadeiro, seja filhos obedientes, seja filhos para quando Jesus voltar, nós não ouvirmos falar: apartai-vos de mim, pois eu vos não te conheço. Que vai ser muito triste, irmãos, mas muitos vão ouvir essa palavra: afastai-vos de mim, pois eu não te conheço. Por quê? Porque foi filho desobediente. Foi um filho que pregou, mas não obedeceu. Foi um filho que louvou, mas não obedeceu. Então, irmãos, não adianta. Nós temos que ser filhos obedientes. Se vocês pegar a Bíblia e abrir Provérbios, só tem Deus nos chamando de filho. Filho, guarda a minha palavra. Filho, guarda os meus mandamentos. Filho, guarda os teus pés para que não ande em maus caminhos, né? Então, irmãos, que nessa noite Deus possa trabalhar no coração de cada um de vocês, que vocês possam ser filhos obedientes. É como nós temos nossos filhos, né? Nós falamos: filho, fica sentado aqui que a mãe te dá um bolo, né? Ele fica sentadinho lá, depressa, a mãe pega o bolinho e fala: ó filho, você foi obediente, a mãe dá. E assim é Deus na nossa vida, irmão. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas nós não é obediente. O Senhor olha lá de cima: meu filho quer tanta coisa, mas cadê a obediência? Ele não me obedece. Ele lê a minha palavra, mas ele não me obedece, né? Então, irmão, tudo que nós requer de Deus está aqui, na palavra de Deus. Não precisa, né? Muitas vezes Deus deixa os pregadores, mas muitas das vezes nós paramos também para... As pessoas postam um texto lá no Facebook
um texto enorme falando da vida, desabafando. Eu falo para os irmãos e falo para mim também, que eu já me peguei muitas vezes ali lendo, coisa que não tem edificação para a nossa vida. O tempo que nós estamos perdendo lá, nós estamos lendo a palavra de Deus, que é onde vai edificar a nossa fé, que vai levar nós para o céu. Amém, irmãos? E os irmãos me perdoem se eu falei algo, né? Que não agradou os irmãos, mas nós temos que falar a verdade. Nós não podemos negar a verdade, nós temos que pregar a verdade. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva e falam assim, ele quer ser santo mais do que eu, mas não é, irmão, é a verdade. Não adianta nós pregar mentiras, porque também isso vai ser cobrado. Aqui está escrito que nós não podemos nem aumentar e nem tirar. Tem que falar a verdade. E a verdade é essa: se nós não formos filhos obedientes, nós vamos pro inferno, né? E agora eu vou contar para os irmãos o que aconteceu comigo na sexta-feira. Sexta-feira eu venho todos os dias orar aqui. Eu, a irmã Vera, a irmã Lúcia, nós estamos aqui todo dia orando em consagração. Mas esses dias eu não tenho vindo porque eu tenho uma enfermidade que é antifrio. Eu já estou ficando toda roxa. Os irmãos podem ver, ó, meus dedos, está tudo roxo, né? Mas isso não pode ser um obstáculo na minha vida para mim não estar na igreja fazendo a obra de Deus. Eu me enrolo, porque quando eu ia lá para os forró, vestia capão, bota, meia, então não é justificativa. E eu falei para as irmãs que eu não estava vindo por causa do frio para a igreja. Mas o meu filho me chamou ali para ir cuidar da neta. Rapidamente, 6h10 da manhã, estava eu ali no ponto, pegando o ônibus para ir cuidar da neta. Porque era algo para mim, né? E deixei as coisas de Deus. E não pode ser assim. Primeiramente Deus. Primeiramente de tudo na nossa vida, as coisas para Deus. E sexta-feira, irmãos, a partir do que o pastor Severo falou que era eu que ia ministrar a palavra, eu até ia vir orar com a irmã Lúcia, combinei com ela, mas eu perdi a hora. Quando eu olhei no relógio já era 6h40 e já era tarde. Aí eu fechei o olho, eu não estava dormindo, irmãos. Eu fechei o olho, aí eu estava vindo orar e a irmã Vera estava vindo da casa dela. Aí a irmã Vera fazia assim para ver se era eu mesmo. E conforme a irmã Vera fazia assim, começou a levantar um muro de tijolo muito grande aqui do Mineiro e descer aqui para a igreja, muito grande o muro. Até eu não pude mais ver a irmã Vera. Aí, irmão, a minha cama começou a andar comigo. E sempre eu falava, Senhor, eu quero ter uma experiência com Deus. É o desejo do meu coração. E eu falei, e eu em pensamento. Falei, acho que agora eu vou ter uma experiência com Deus. Para você ver, irmão, que eu não estava dormindo. Falei, o pastor me chamou e Deus vai, né? E a minha cama começou a andar, irmão, andar. Só que assim era estranho, né? E de repente uma porta de madeira se abriu, uma metade para lá e uma metade para cá. E eu entrei num lugar muito escuro. Só que eu não tive medo. Mas as coisas de Deus não é escuro, irmão. As coisas de Deus é claro. E ali, irmão, na minha cama se abaixou e o meu cachorro investiu contra mim com muita fúria. O meu cachorro veio contra mim. E logo eu senti uma unha, cravou bem nas minhas costas e disse assim para mim, não é o tempo. E eu falei, meu Deus, será que não é o tempo? Mas logo Deus começou a trabalhar no meu coração. Satanás queria colocar no meu coração, irmão, que não era tempo de eu trazer a palavra de Deus, porque eu ia dizer a verdade para o irmão. Então ele quis pôr medo no meu coração, para que hoje eu estava aqui falando dos irmãos sobre a obediência, porque ele quer colocar desobediência no coração dos filhos de Deus. E ele quis pôr medo em mim, mas ele foi um derrotado, ele caiu por terra, porque nem estou eu falando da palavra de Deus. E eu senti aquelas unhas, cravou na minha costa e falou, não é tempo. Então assim, eu falei, meu Deus, será que não é tempo? Mas o Senhor começou a trabalhar no meu coração, né? O diabo queria pôr medo em mim, irmãos, para mim não vir falar da obediência. Porque através da desobediência ele está levando multidão para ele, através das obediências. Os próprios crentes estão saindo da igreja por desobediência para ir fazer a vontade dele. E nesta noite eu sou muito grata a Deus por estar aqui. Por isso, irmão, não tenha medo dele, enfrenta, fala não. Eu tenho que aprender a falar não, porque a investida dele é muito, os convites é muito. Lembro que quando era para mim voltar para a igreja, quinta-feira meu celular já começava, irmão, vamos. E muitas das vezes eu não sabia falar não, eu ia. Mas hoje eu já sei falar não, irmão. Hoje nós temos que falar não.
hoje não, hoje eu não quero, hoje não dá. E resistir o diabo e ele fugirá de vós. E assim, irmãos, eu já quero agradecer a minha rica oportunidade e as palmas louvam o nome santo do Senhor Jesus.